Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Claudenildo Júnior na área, galerinha. Na aula de hoje vamos estudar a superfície poliédrica e poliedros. Essas aulas de geometria espacial já vem rolando há um tempinho. Já estudamos cilindros, cones, prismas, pirâmides, esferas, um monte de sólidos. Já estudamos características, fórmulas para calcular volume, a capacidade e elementos desses sólidos. Na aula de hoje vamos atentar para os poliedros. Aí eu vou explicar para vocês o que é um poliedro desses sólidos que nós estudamos e quais deles não são poliedros, tá bom? Então, primeiro vamos para a definição de poliedros. Galerinha, é o seguinte, o que é um poliedro? Poliedro é um sólido imitado externamente por planos no espaço R3. O que é o espaço R3? O espaço R3 é o espaço com 3 dimensões. Então, os sólidos que nós vimos estudando, eles têm 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Não vai ser diferente na aula de hoje. Só que na aula de hoje, esses sólidos, as faces desses sólidos são planas. Então, essas regiões planas, poligonais, que limitam esse sólido, a gente vai chamar de face. A interseção dessas faces vamos chamar de arestas. As interseções das arestas nós vamos chamar de vértices. E cada face é uma região poligonal. Por exemplo, temos aqui vários poliedros. O prisma, por exemplo, que foi um poliedro já estudado. Aí você tem aqui as faces, que são quadriláteros. O encontro das faces, que são esses segmentos, nós vamos chamar de arestas. O encontro das arestas, que são esses pontos aqui, nós vamos chamar de vértices, tá bom? Observem que as faces limitam o sólido e essas faces são polígonos. No caso aqui é um quadrilátero. Mas temos outros tipos. Por exemplo, o tronco de pirâmide também é um poliedro. Observe, limitado por faces, que são polígonos. Temos aqui os encontros das faces são as arestas. O encontro das arestas são os vértices. E também, por exemplo, olha aqui outro exemplo, uma pirâmide também. Agora, deixa eu te mostrar esse poliedro aqui. Esse poliedro aqui nós não estudamos ainda. Esse poliedro aqui, ele é um pouco diferente dos que eu mostrei agora. Porque ele tem uma região não convexa. Como assim? O seu interior não é convexo. Professor, não entendi não essa história de não ser convexo. Como assim? É o seguinte. Primeiro, para você entender, eu tenho que te explicar o que é uma região convexa e uma região não convexa. Então, essa primeira região aqui, que é formada por um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Ó, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. É uma região convexa. Por quê? Quando você escolhe quaisquer 2 pontos no interior desse polígono, por exemplo, ponto A, ponto B. Quando você liga o ponto A ao ponto B, veja esse segmento vermelho. Ele está completamente no interior dessa região. Vejam uma região que não é convexa. Olha o que acontece. Existem alguns lugares que você escolhe um ponto A e um ponto B. Quando você liga o ponto A ao ponto B, observe, tem um pedaço do segmento que está fora da região. Então, essa primeira região é chamada região convexa e essa segunda aqui é uma região não convexa. Então, as regiões não convexas, elas têm esse buraco, essas entradas, tá bom? E isso também acontecerá com os poliedros. Então, por exemplo, esse poliedro aqui, ele tem um interior não convexo. Como assim, professor? Vou mostrar um exemplo de um poliedro que não é convexo, por exemplo. Aqui. Observe bem. Você furou o poliedro, aí você tem uma região interna, que você vai ligar esse ponto a um ponto aqui e o segmento vai ficar fora do poliedro. Esse poliedro é chamado poliedro não convexo. Vou dar um exemplo. Poliedro convexo, poliedro não convexo. Olha esse poliedro. Eu peguei um ponto P qualquer dentro do poliedro, por exemplo, um ponto P. E vou ligar um ponto Q, por exemplo. Ponto A e B, né? Já que P e Q estão aqui. Vou ligar o ponto A ao ponto B. Observe que esse segmento está completamente dentro dessa região. Agora, se você pegar um ponto C, por exemplo, e ligar com um ponto F, observe que tem um pedaço do segmento que está fora do poliedro. Quando você fura o poliedro e o segmento entra e sai do poliedro, tá vendo? Tocando apenas em 2 faces.
é um poliedro convexo. Quando você fura o poliedro e o segmento entra, aí o segmento sai, entra de novo e sai, então é um poliedro não convexo. É um exemplo de um poliedro chamado de poliedro não convexo, tá bom? Então é o seguinte, olha, todo poliedro limita uma região no espaço chamada interior e dizemos que o poliedro é convexo quando seu interior é convexo, tá bom? Beleza. Vamos mostrar aqui vários exemplos de poliedros convexos e as suas devidas planificações. Por exemplo, aqui você tem um prisma que é um poliedro convexo. Tem 6 faces quadrangulares, tá? Aí você tem aqui um poliedro que ele tem faces pentagonais, por exemplo, convexo, e a sua planificação. E assim vai, tá? Então você tem aqui um poliedro, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, aí 20 faces triangulares. E temos aqui um poliedro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces triangulares. E um poliedro com 4 faces triangulares. Todos eles são convexos. Bom, relação de Euler. A relação de Euler diz assim, que para poliedros convexos, o número de vértices mais o número de faces é sempre igual a arestas mais 2. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui o hexaedro regular. Tem 6 faces, todas elas são quadradas, tá? Então vamos contar o número de faces. Quantas faces nós temos? 6, eu já falei. Então você tem o número de faces igual a 6. Quantas arestas tem esse poliedro? Vamos contar mesmo. Aí você tem 1, 2, 3, 4 arestas na face superior, 4 arestas na face inferior, ou seja, já são 8, e temos mais 4 arestas nas laterais. Então ele tem 12 arestas. Qual é o número de vértices desse poliedro? Você conta 1, 2, 3, 4 vértices na face inferior, mais 4 vértices na face inferior. Observe o seguinte, que vértices mais faces dá igual a aresta mais 2, pois esse poliedro ele é um poliedro convexo. Vamos contar o número de vértices. 8. Quantas faces temos? 6. Quantas arestas nós temos? 12. E mais 2. Observe que 8 mais 6 dá 14, 12 mais 2 dá 14. Em todos os poliedros convexos, essa relação vai valer. Vou fazer outro exemplo. Vou pegar aqui o octaedro regular. Octa vem de 8, claro, e regular. Por ser regular, as faces são triângulos equiláteros. Quantas faces tem esse poliedro? 4 faces na parte superior, 4 faces na face inferior. Então, ele possui 8 faces. Quantas arestas ele tem? Aí você conta. 1, 2, 3, 4 na superior, nas faces superiores. 4 arestas que compõem as faces inferiores. Então, dá 8. E mais 4 que são aqui no centro do poliedro. Então, dá 12. Temos 12 arestas. Quantos vértices? 1, 2, mais 4, 6. Então, nós temos 6 vértices. E vértices mais faces, será que vai dar igual a arestas mais 2? Bora ver. Quantos vértices temos? 6. Quantas faces? 8. Quantas arestas? 12 mais 2. 8 mais 6 deu 14, verdadeiro. E 12 mais 2 deu 14. Se você for fazer, isso não é uma prova, isso é um teste, é uma verificação. Essa expressão ela vai valer sempre quando o poliedro ele for convexo, tá bom? Muito bem. Então, a gente, claro, vai aprender a aplicar essa relação que é chamada relação de Euler, que pode aparecer, a depender da literatura, assim, vértice mais fácil é igual a aresta mais 2, ou é a mesma coisa, que vértice menos aresta mais fácil é igual a 2. É só manipular o A. Vamos fazer um exemplo. Exemplo número 1. A bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa de 70 foi inspirada em um conhecido poliedro convexo, formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Pergunta-se, quantos vértices possui tal poliedro? Olha, a bola era essa aqui. Observem que você tem aqui polígonos que são hexágonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem polígonos aqui que são pentágonos, 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive, ele deu a quantidade de polígonos que são pentágonos e a quantidade de polígonos que são hexágonos, tá bom? Eu anotei aqui. Antes de fazermos essa questão, eu quero deduzir uma expressão aqui com vocês, que ela é muito simples. É o seguinte. Se quiséssemos contar o número de arestas desse poliedro aqui, sem precisar de verdade contar de um por um, tem como fazer.
Existe uma lógica muito simples, que é assim, ó, total de arestas pode ser calculado assim. Quantas faces você tem? 6 faces. Em cada face, observe que você tem 4 arestas. Você tem uma aresta, 2, 3, 4 arestas. Então, em cada face tem 4 arestas. Então, você tem 6 faces. Em cada face tem 4 arestas. Agora, observe que cada aresta ela é compartilhada por 2 faces. Cada aresta é compartilhada por 2 faces. Então, quando você faz 6 vezes 4, que dá 24, você está contando as arestas 2 vezes. Então, você tem que dividir por 2 para sanar essas duplicatas. Então, você tem 6 vezes 4, 24, dividido por 2, são 12 arestas. Olha só se não é verdade, 12 arestas. Vou explicar de novo. Cada face tem 4 arestas. Essa face, por exemplo, aqui da frente, ela tem 4 arestas. Essa do lado, ela também tem 4 arestas. Ah, mas essa aresta aqui eu estou contando 2 vezes. Então, quando eu faço 6 vezes 4, são 6 faces, vezes 4, 24 arestas, eu contei todas as arestas 2 vezes, aí eu divido por 2. Então, o número de arestas, você simplesmente vai calcular assim. O número de arestas vai ser o número de faces vezes o tipo da face. Por exemplo, o tipo da face aqui ela é quadrangular, então tem 4 arestas cada uma. Então, o tipo da face dividido por 2. Vai ser sempre assim. Vou dar um exemplo no exemplo número 1. Porque a bola de futebol, que foi dito no enunciado, ela tem 12 faces pentagonais. Então, dá para calcular o número de arestas, que é assim, ó. São 12 faces que são pentágonos. Ou seja, em cada face tem 5 arestas. E aí você divide por 2, porque cada aresta você contou 2 vezes. 12 vezes 5 dá 60. 60 dividido por 2 dá igual a 30 arestas. Vou fazer de novo. 20 faces hexagonais. Então, você tem mais arestas, porque você vai ter 20 faces, que são hexágonos, e você vai ter que dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 6 dá 60. Então, são 60 arestas. Somando 30 mais 60, então o total de arestas desse poliedro, vou chamar assim, né? Aresta 1 do tipo 1, aresta do tipo 2, somando os dois tipos, eu tenho o total de arestas, que vai dar igual a 90 arestas. Aí agora você tem o seguinte, você tem 12 faces de um tipo, 20 faces de outro tipo. Então, no total, você tem 32 faces, que são 20 faces mais 12 faces. E você acabou de descobrir que você tem aqui 90 arestas. E usando a relação de Euler, já que a bola de futebol é um poliedro convexo, tá? Então você tem que vértice mais faces vai ser sempre igual a aresta mais 2. Então você tem como encontrar o número de vértices fazendo assim. O número de faces dá 32, 2 mais o número de arestas, que são 90 arestas. Aí você faz 92 menos 32, o número de vértices será igual a 60. Então, essa é a resposta do exemplo de número 1. Poliedro de Platão. Um poliedro é chamado poliedro de Platão quando satisfaz a 3 condições. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Segundo, todos os vértices são pontos que concorrem o mesmo número de arestas. E terceiro, o poliedro ele é chamado euleriano, ou seja, vale a relação vértice menos aresta mais face igual a 2. Como assim, professor? Não entendi. Bom, vou dar um exemplo. São 5 poliedros de Platão. O tetraedro regular, que são 4 faces triangulares. O cubo, que é chamado hexaedro regular, que tem 6 faces quadrangulares. O dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. O octaedro, que são 8 faces triangulares. E o icosaedro, que são 20 faces triangulares. Vejam só. Como é que a gente vai decidir se um poliedro é ou não de Platão? Você tem que testar as 3 condições. Quais são elas? Primeiro, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Por exemplo, está vendo essa face aqui da frente? Ela tem 3 arestas. Mas a face do lado também tem 3. A de baixo também tem 3. Então, todas as faces têm o mesmo número de arestas. A lá de trás também. Essa é a primeira condição. Segunda condição. Em todos os vértices chegam o mesmo número de arestas. Por exemplo, nesse vértice aqui, chegam nesse vértice 3 arestas. Naquele outro vértice lá de cima, também. Nesse 3 também, nesse 3 também. Pronto. Agora só falta testar uma coisa. Se esse sólido, ele é euleriano, ou seja, será que vértices mais faces vai dar igual a aresta mais 2? Aí a gente vai testar. Aí, por exemplo, você faz o seguinte.
O tetraedro, ele tem 4 faces. Aí você escreve 4 faces. Todas as faces são do tipo triangulares. Aí dá para calcular o número de arestas, porque você faz 4 faces triangulares dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Nesse caso, dava até para contar, tá? Porque é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu queria fazer esse cálculo, até para que você acostume a calcular o número de arestas, fazendo 4 vezes 3, dividido por 2, usando essa expressão. E agora, bora ver se vale a relação. Vértices mais faces, que se é igual a arestas mais 2. Se for, então, ele é um sólido de Platão, tá? Então, ela é chamado poliedro de Platão. Então, vértice, quantos nós temos? Dá para contar. Você tem um vértice, 2, 3, 4 vértices. Então, você tem 4 vértices, você tem 4 faces, você tem 6 arestas mais 2. Observe, 4 mais 4 deu 8, 6 mais 2 deu 8, pronto. Então, esse poliedro é chamado sólido de Platão ou poliedro de Platão porque ele cumpriu as 3 exigências. Vou repetir as 3 exigências. Em cada face tem o mesmo número de arestas. Em cada vértice chegam o mesmo número de arestas e ele é euleriano ou euleriano, porque vale a relação vértices mais fáceis, que é igual a aresta mais 2. Apenas 5 poliedros que estão aqui anotados, eles são regidos por essas 3 condições. Observe, o cubo. Em cada face tem 4 arestas. Em cada vértice chega o mesmo número de arestas, 3 em cada uma. E a relação de Euler vale, a gente já testou. O octaedro também, o dodecaedro e o cosaedro também, tá certo? Então, são os 5 sólidos de Platão. Só existem esses 5. Muito bem. Vamos fazer o exemplo de número 2 agora. Determine o número de vértices de um poliedro convexo. Opa, se ele falou que o poliedro é convexo, então você já sabe. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Você vai poder usar isso. Tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais, tá bom? Galera, é o seguinte, eu estou fazendo questões menos contextualizadas agora para a gente aprender o conceito. Já já eu mostro como esse assunto caiu na prova do Enem, tá bom? Beleza, então vamos lá. Se o poliedro não for convexo, a gente não vai estudar nessa aula, tá? Essas relações que eu estou aplicando são só para poliedros convexos. Poliedros não convexos segue cada poliedro não convexo vai seguir uma particularidade diferente. Os convexos não, os convexos todos são regidos pela mesma expressão, que é vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, exemplo número 2 diz assim, ó, determine o número de vértices. Então, queremos encontrar o número de vértices. Então, interrogação, vértice de um poliedro convexo que tem, aí são 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. Essa informação é para você encontrar o número de arestas. Observe, como é que encontra o número de arestas com essas informações? São 3 faces do tipo triangulares, então você faz 3 faces triangulares. É uma face do tipo quadrangular, então é uma face quadrangular. E é uma face pentagonal e são 2 faces hexagonais. Observe que faltou dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2 e dividir por 2. Claro, você pode dividir tudo por 2 no final, se quiser. Mas o certo seria isso, né? Você multiplica. São 3 faces triangulares, divide por 2. Uma face quadrangular, divide por 2, etc. Mas no final você faz tudo e divide tudo por 2. E aí você faz 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 6 dá 12 e divide tudo por 2 para tirar as repetições. 9 mais 4 dá 13, 13 mais 5 dá 18, 18 mais 12 dá igual a 30, dividido por 2, 15. Só que ele quer o número de vértices, mas o poliedro ele não é convexo, então você sabe que vértice mais faces é igual a aresta mais 2. E aí você vai encontrar o número de vértices, pois você já tem o número de faces. Olha só, são 3 faces de um tipo, uma face de outro, outra face de um tipo e 2 de outro. Então são 3 mais 1, 4, 5, 7 faces. Então você tem aqui um total de 7 faces. Tá? Ó, 3, 4, 5, 6, 7. E o número de arestas você acabou de encontrar, dá 15 mais 2, então vai ser 17. Então nós vamos ficar com V mais 7, que vai ser igual a 17. Ou seja, vértice vai ser 17 menos 7, que dá igual a 10. Então, resposta 10. Vamos para o exemplo número 3. Num poliedro convexo de 10 arestas, aí vamos anotar esses valores que ele vai mostrando, que ele vai dando nas questões. Então, você tem
Arestas são 10 arestas. O número de faces é igual ao número de vértices. Aí você anota, número de faces igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Bom, se o poliedro ele é convexo, então você sabe que vértices mais faces vai ser igual a arestas mais 2. E como o número de faces é exatamente o número de vértices, e ele quer que você encontre as faces, então no lugar de vértices você coloca faces. Então fica faces mais faces. Arestas são 10, 2. Então 2 faces vai dar igual a 12. E dividindo por 12 por 2 é igual a 6. Então temos 6 faces. Só para treinar o conceito. Se ele for convexo, vértice mais face é igual a aresta mais 2. E alguns livros mais rigorosos até nem gostam de escrever essa expressão do jeito que ela está aqui. Eles escrevem assim, é vértice mais faces, menos arestas, que é igual a 2, mas é a mesma relação. É só manipular o A. Vamos para o exemplo do número 4. Um poliedro convexo. Opa! O poliedro é convexo, então eu já sei. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Arestas mais 2. No poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, galerinha, temos o seguinte. O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces desse poliedro. É só aplicar, tá bom? Então, você tem vértices mais o número de faces que a gente quer descobrir. Vai ser igual, aí arestas é vértice mais 6, vou colocar aqui fazendo uma substituição, mais 2. Aí vértice você pode simplificar vértice com vértice, que dá 0. Então o número de faces vai ser igual a 6 mais 2, que dá igual a 8. E acabou. O número de faces desse poliedro são 8 faces. E para a gente encerrar essa primeira parte de treino da expressão ou da fórmula de Euler, vamos fazer a questão número 5, depois vamos partir para as questões de vestibulares. Vamos partir para as questões do Enem. Um poliedro convexo, o poliedro é convexo, já sei, vértice mais faces é igual a arestas mais 2. Nesse poliedro, esse poliedro apresenta faces quadrangulares e triangulares. Então, você tem dois tipos de faces. Você tem as faces do tipo quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares é igual a 5. Então, temos várias coisas para fazer. Primeira coisa, vamos dizer que esse poliedro tem x faces quadrangulares. Então, vou colocar um Q assim. E tem y faces triangulares. Faces triangulares. Vou chamar de T assim. Então, o número de arestas, você pode calcular assim, veja se não é verdade. Ele tem x faces quadrangulares, aí eu não sei quantas são, mas eu sei que multiplicado por 4 e dividido por 2 vai dar o número de arestas. A gente já fez esse cálculo em questões anteriores. Ele tem y faces triangulares. Então, se eu pegar essas faces, multiplicar por 3 e dividir por 2, eu já sei que vai dar o número de arestas. E somando esses dois valores, eu tenho o número de arestas totais. Essa é a primeira parte. E a outra parte é assim, ele diz, calcule o número de faces, sabendo que o número de arestas, então, o valor de A, que é o número de arestas, é o quádruplo do número de faces triangulares. E as faces triangulares é y. Então, a aresta é 4 vezes y. Ok? 4 vezes y. E mais ainda, ele disse que o número de faces quadrangulares é igual a 5. Então, ele já disse que o x valia 5. Porque o x é o número de faces quadrangulares. Agora, basta substituir esses valores. É um sisteminha, né? Você faz arestas que vale 4y. Então, no lugar do A, você coloca 4y. No lugar do x, você coloca o 5. Então, vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2. Tá? Já dá para fazer, se quiser, mas eu vou fazer devagar. E do lado de cá, você vai colocar 3y, ou y vezes 3, tanto faz, dividido por 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10. Então, vai sobrar 4y, que vai ser igual, 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10. 3y dividido por 2. Vamos multiplicar tudo por 2, então você tem 4 vezes 2, que dá 8y. 2 vezes 10, que dá 20, mais 3y. E aí você faz 8y menos 3y, que dá 5y,
e divide o 20 por 5. Dividindo 20 por 5, você encontra 4. Então, você encontrou. Primeiro ele deu, né, que o x valia 5. Segundo ele deu, a gente encontrou. Agora a gente encontrou que o y era igual a 4. E ele quer saber o número de faces. Então, você tem 5 faces quadrangulares, 4 faces triangulares. Então, você tem um total de 9 faces. Você tem 5 faces quadrangulares, 4 faces triangulares. Então, você tem um total de 9 faces, que é a resposta da nossa questão. Massa? Agora, vamos ver as questões que apareceram e como foram que apareceram na prova do Enem. Então, por exemplo, no ano passado, na prova do PPL, caiu esse conteúdo. Aí, ele dizia assim, a questão. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces F, arestas A e vértices V, que é essa relação aqui. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são regulares. O sólido é esse daqui. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Então, galerinha, é o seguinte, você vai ter que fazer apenas uma verificação. Você vai contar o número de arestas, vértices e faces desse poliedro e depois vai ver qual daquelas relações que satisfaz esse poliedro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos contar o número de faces. Você tem uma face aqui em cima, a face superior, e uma face inferior, 2. Tem 4 faces no interior do furo, então já dá 6. E mais a da base, ou seja, 7. E mais 4 laterais. 7 mais 4, 11 faces. Vamos anotar. 11 faces. Quantas arestas nós temos? Aí você conta. 1, 2, 3, 4 arestas na face superior, mais 4 dá 8. Tá? E mais 4, claro, com 2 que você não está vendo, dá 12. Com 4 dá 16. Com 4 nas laterais, 20. E com as arestas da base, 24. Então, você tem um total de 24 arestas. E quantos vértices nós temos? Vamos contar também. Então, você tem 4 vértices nas extremidades da base superior. Você tem 4 vértices também internamente na base superior, que já dá 8. E mais 4 do furo, 3 que você não está vendo, já dá 12. 12 mais 4 da base inferior, então 16. Então, são 16 vértices. E agora, a gente vai contar o número de faces mais vértices, tá? Então, vértices mais faces. E somar com o número de arestas para vermos quanto precisaremos adicionar as arestas para valer a relação. Então, vértices nós temos 16, faces nós temos 11, que dá um total de 27. E arestas nós temos um total de 24. Então, basta adicionar mais 3 ao número de arestas para valer essa relação. Então, a relação para esse poliedro aqui, que vai valer, vai ser vértice mais faces é igual a aresta mais 3, tá? Somente para esse. Então, a resposta dessa questão, letra E. Questão de número 2. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado, formado por 32 peças, denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares e as outras 20 faces são hexágonos também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao uniram-se os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas forma os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. Está aqui, a bola de futebol. O número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola de futebol são, respectivamente, quais valores?
podendo ser utilizado o teorema de Euler. A mais 2 é igual a V mais F. Aresta mais 2 é igual a vértices mais fáceis. Muito bem. A princípio, vamos calcular aqui o número de arestas, porque você sabe o seguinte, que o número de arestas poderá ser calculado utilizando-se as faces e os tipos. Por exemplo, nós temos 12 faces que são pentágonos regulares, então você faz 12 vezes 5. Em cada face dessa você vai ter 5 arestas. Então, 12 vezes 5, que dá 60 arestas. Mas também você tem 20 faces, que são as outras, que são hexágonos regulares. Mas tem que lembrar que você está contando cada aresta dessa 2 vezes. Então, você divide por 2. Então, o total de arestas será 12 vezes 5, que dá 60. 20 vezes 6, que dá 120, dividido por 2. Então, você tem 180 dividido por 2, que dá igual a 90 arestas. Bom, então você já sabe, são 32 faces e 90 arestas. Então, você já tem como calcular o número de vértices, que é o que falta. Então, são 90 arestas. O número de vértices você quer descobrir e são 32 faces. 92 menos 32 dá 60. Então, são 60 vértices. São 60 vértices e são 90 arestas. Como ele quer o número de arestas e o número de vértices, respectivamente, então vai ser 90 e 60 a resposta. Então, 90 e 60 você encontra na letra D. Questão de número 3. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. Vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Claro, já falei, em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, a primeira coisa que você deve saber, e que você tem que saber de verdade, é a fórmula de Euler, que vale vértice menos arestas mais faces igual a 2. Então, você anota vértices menos arestas mais faces, que é igual a 2. E agora ele disse que as faces são do tipo triangulares, então você pode calcular o número de arestas utilizando essa notação. Porque você já sabe que a quantidade de faces vezes o tipo, ou seja, são triangulares, dividido por 2, dará o número de arestas. Como dentre as alternativas não tem o número de arestas, aí você substitui na expressão de cima. Você põe vértices menos, no lugar das arestas, você escreve faces vezes 3 sobre 2, mais faces, que vai dar igual a 2. Multiplicando toda a expressão por 2, então você fica 2V, que vai ser 3Fs negativos, então menos 3Fs, mais multiplicando por 2 dá 2Fs, que vai ser 2 vezes 2 igual a 4. E para terminar, menos 3F mais 2F dá menos F, igual a 4. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Questão de número 4. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é a de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R, S ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na figura 2. Então, você tem aqui uma pirâmide. Então, em cada vértice P, Q, R, S serão retiradas pirâmides. Uma pirâmide, mais uma e outra pirâmide. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma
uma joia poliédrica cujo número de faces, arestas e vértices são iguais a quanto? Primeiro vamos encontrar o número de faces. É fácil. É só dar uma olhada na quantidade de faces que havia anteriormente na pedra antes de ser lapidada e depois. Então, galerinha, é o seguinte. Olhando para a pedra nova, você tem 4 faces novas, que são essas faces que eu estou pintando aqui. Depois que você retirou uma pirâmide do vértice, apareceram 4 faces novas. Então, antes você tinha quantas? 4 faces laterais e mais uma face na base. Então, você tinha 4 mais 1, 5. E agora surgiram mais 4 faces, ou seja, 9. Então, o número de faces é igual a 9. Muito bem. Vamos agora atrás do número de arestas. Anteriormente, nós tínhamos quantas arestas? Vamos ver. 1, 2, 3, 4 arestas. 5, 6, 7, 8 arestas. Tínhamos 8 arestas. Mas agora, depois que você retirou essas pirâmides, apareceram 3 arestas em cada uma das faces novas. Como são 4 faces novas, 4 vezes 3 dá 12. Então, você agora tem mais 12 arestas. Fora as que já existiam, mais 12. Então, você agora tem 20. Então, o total de arestas, 20. E, por fim, vamos calcular o número de vértices. Quantos vértices nós tínhamos? 4 vértices mais 1, 5 vértices. E agora? Bom, agora é o seguinte. 4 vão sair. Esses 4 não existirão mais. Só vai sobrar esse antigo. E você vai ter mais 3 vértices em cada face nova que apareceu. Então, 4 faces novas, cada uma com 3 vértices dá 12, mas o único vértice que ficou, 13. Então, você vai ter um total de 13 vértices. Então, a resposta é 9, 20 e 13. 9, 20 e 13, letra A. Questão de número 5. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro, então, é pintada usando-se uma cor distinta das demais faces. Cada face será pintada com uma cor diferente. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Vai depender da quantidade de faces que o sólido novo terá. Então, anteriormente nós tínhamos um cubo e dos vértices do cubo foram retiradas pirâmides, que são tetraédros. E aí, em cada vértice vai aparecer uma face nova triangular. Como são 8 vértices, então irá aparecer 8 novas faces. Observem, cada pirâmide que foi retirada gerou uma face triangular nova. Então, nós tínhamos 6 faces, mais essas 8 que eu estou pintando, dá 14. Então, 6 faces antigas, mais 8 faces novas, são 14 faces. Cada face será pintada com uma tinta diferente. Então, eu precisarei de 14 tintas, cores, 14 cores diferentes. Questão número 8. O tetrahexaedro é um sólido convexo limitado por 4 faces triangulares e 6 faces hexagonais, todas regulares. O número de arestas e vértices desse poliedro é igual a quanto? Bom, como o tetrahexaedro é um sólido convexo, então ele é regido pela lei de Euler, ou pela fórmula de Euler. Tá? Então, você tem que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Vértices mais faces vai ser igual a arestas mais 2. E você também consegue encontrar o número de arestas simplesmente calculando pelo número de faces e o tipo de cada face. Você tem 4 faces triangulares, então você escreve 4 faces triangulares mais 6 faces hexagonais. 6 faces hexagonais, não esqueça de dividir por 2, porque você estaria contando 2 vezes. 4 vezes 3 dá 12, 6 vezes 6 dá 36, dividido por 2. 12 mais 36 dá igual a 48. 48 dividido por 2 dá igual a 24 arestas. Aí agora você tem o número de faces. Você tem aqui faces, serão 4 faces de um tipo, mais 6 de outro tipo, que são 10.
São 4 faces triangulares e 6 hexagonais, são 10 faces no total. Então, teremos como encontrar agora o número de vértices. Você faz vértices mais faces, que são 10, vai ser igual ao número de arestas, que são 24, mais 2. Para terminar, você faz 24 mais 2, que dá 26. 26 menos 10 dá igual a 16. E como ele quer o número de arestas e vértices, então você tem 24 e 16. 24 e 16, letra B é a resposta. Questão número 10. Um poliedro convexo tem 7 faces. De um dos seus vértices partem 6 arestas. E de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. Quantas arestas tem esse poliedro? Vejam bem. Se o poliedro tem um vértice que dele partem mais arestas do que os outros e os outros são constantes, é porque esse poliedro é uma pirâmide, tá bom? Porque é o seguinte, da pirâmide pode acontecer de um dos vértices partirem mais arestas do que os outros. E observe que os outros são constantes. Então, você tem de um vértice partindo 6 arestas, então 6, e dos outros 3. É uma pirâmide. É uma pirâmide de 7 faces, são 6 faces laterais e uma face na base. Como ele disse, são 7 faces. E aí você tem 6 arestas na lateral, 6 arestas na base, você tem um total de 12 arestas. Então a resposta é a letra C, são 12 arestas no total. Questão número 15. Um poliedro convexo de 16 arestas é formado por faces triangulares e quadrangulares. Seccionando-o por um plano convenientemente escolhido, dele se destaca um novo poliedro convexo que possui apenas faces quadrangulares. Esse novo poliedro possui um vértice a menos que o original e uma face a mais que o número de faces quadrangulares do original, sendo M e N, respectivamente, o número de faces e o número de vértices do poliedro original. Então, quais são os valores de M e N? Bom, a primeira coisa, vou chamar de poliedro P1. Esse poliedro P1, que é o primeiro, ele tem 16 arestas. Então, vamos escrever assim, 16 arestas. E ele é formado por faces triangulares e quadrangulares, que vale M faces. Então, você tem o seguinte, M será formado por faces quadrangulares mais faces triangulares. E mais o seguinte, o número de arestas pode ser calculado, porque você tem o seguinte, a quantidade de faces quadrangulares vezes 4, mais a quantidade de faces triangulares por 3, quando você dividir por 2, é igual ao número de arestas, que dá igual a 16. Então, você tem 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares, mais 3 vezes a quantidade de faces triangulares, vai dar 2 vezes 16, que dá igual a 32. E você também tem a relação de Euler, que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então, o número de vértices, ele diz que valia n. Então, você tem que n mais o número de faces, que é m, vai ser igual ao número de arestas, 16 mais 2. Ou seja, n mais m vai ser igual a 18. Segunda parte do problema. Poliedro B2. Ele disse que esse novo poliedro possui um vértice a menos que o original. Então, você pode escrever assim. O número de vértices desse poliedro novo vai ser n menos 1, já que n é o número de vértices do poliedro anterior. E mais o seguinte, ele disse que esse poliedro novo tem uma face a mais que o número de faces quadrangulares. Como o número de faces quadrangulares vale Q, então o número de faces desse poliedro vai ser Q mais 1, porque ele tem uma face a mais do que as faces quadrangulares do poliedro anterior.
Só que ele disse que esse novo poliedro, todas as faces dele são quadrangulares. Estão aqui. Ele disse que possui apenas faces quadrangulares. Então, você consegue calcular o número de arestas desse poliedro fazendo a conta assim. Você pega o número de faces, que é Q mais 1, multiplica por 4 e divide por 2. Vai ser o número de arestas do poliedro novo, que vai ser igual a 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes Q, 2 vezes 1 dá 2. E utilizando a fórmula de Euler, você tem vértices, que é n menos 1, vértices, mais o número de faces, que é Q mais 1, vai ser igual ao número de arestas mais 2. O número de arestas vale 2Q mais 2 da fórmula, da expressão. Menos 1 simplifica com menos 1. Então, você tem que o valor de n vai ser igual a 2Q menos Q, que vale Q, mais 4. Onde Q é o número de faces quadrangulares do poliedro anterior. Tá legal? Muito bem. Agora, a gente vai fazer uma substituição. Nessa fórmula anterior, que você tem n mais m é igual a 18, você vai substituir. No lugar de n, você vai colocar Q mais 4. No lugar de m, que é o número de faces, vai ser Q mais T, que vai dar igual a 18. E aqui você vai ter que 2Qs mais T, tá? Vai ser igual a 18 menos 4, que dá igual a 14. Agora, você tem duas expressões que eu vou sinalizar de vermelho para a gente resolver um sistema para encontrarmos o valor de Q e de T, que nos dará o número de faces do poliedro original, ou seja, do primeiro poliedro, ok? Muito bem. Então, as duas expressões que eu vou sinalizar são essas duas, que a gente vai resolver um sisteminha. Eu vou apagar e vou resolver o sisteminha. Então, temos 4Q, que é essa equação aqui, mais 3T, que dá igual a 32, e temos que 2Q mais T dá igual a 14. Vamos resolver esse sisteminha. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 2. Pois bem, ficaremos com menos 4Q menos 2T igual a menos 28. E vou adicionar a equação de cima, 4Q mais 3T, que dá igual a 32. Usando a técnica da adição, teremos 0 mais T, que vai ser igual a 32 menos 28, que dá igual a 4. Significa dizer que o número de faces triangulares do primeiro poliedro são 4 faces. Agora, por substituição, você pode encontrar a quantidade de faces quadrangulares, pois como T é igual a 4 e essa expressão aqui é igual a 14, então você tem que 2Q vai ser 14 menos 4, que dá igual a 10, pois Q vai ser 10 dividido por 2, que dá igual a 5. Como o número de faces do poliedro valia M, que vale T mais Q, ou seja, do poliedro original, que é o número de faces triangulares, mais o número de faces quadrangulares, que dá igual a 9. Então, M é igual a 9. E como também o número de faces mais o número de vértices já tínhamos decidido e deduzido que valia 18, 9 mais N dá igual a 18, N vai ser igual a 9 também, dando como resposta para essa questão, letra B. Valeu, pessoal. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!